Bom, pessoal, o tema na verdade, não é bem uma pregação, apesar de nós fazermos alguns embasamentos, não é bem uma pregação, é mais uma palestra. E como uma palestra, eu gostaria de interagir com vocês, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, porque é um tema um pouquinho polêmico, inclusive algumas coisas que eu vou trazer, o meu objetivo aqui, apesar de eu também gostar bastante de pregar, o objetivo dessa manhã não é pregar, o objetivo é trazer algo para abrir um pouco a visão do cristão, fazer com que o cristão tenha, digamos, mais recursos para o dia a dia. E nós vamos entender, então, o que são esses recursos. Esses recursos vão fazer com que nós possamos potencializar, então, a nossa visão, ter até mais compreensão das Escrituras. Porque é uma coisa interessante, Deus, Ele nos usa conforme lhe apraz. Entretanto, quanto maior a compreensão que nós temos acerca do mundo à nossa volta, também é mais fácil de compreender muitas coisas nas Escrituras. É claro que nós não estamos aqui pregando uma heresia, que é ir a Deus pelo conhecimento, em hipótese alguma. Na verdade, é Deus que nos dá a iluminação, é Deus que nos abre o entendimento, é Ele que nos atrai pela sua graça, é Ele que realmente nos revela as Escrituras. Entretanto, uma coisa interessante para que vocês possam pensar, quanto mais recursos, conhecimento, formações, habilidade você tem, mais Deus pode usar você, não é mesmo? Quanto mais compreensão. Quer ver uma coisa? Uma pessoa, às vezes, mais simples, Deus pode operar coisas extraordinárias através delas. Agora, entretanto, às vezes, quando essa pessoa tem muito conhecimento, ele consegue levar uma mensagem com mais facilidade para pessoas também desse nível de conhecimento. E nós, como cristãos, como nós fomos criados idôneos, nós temos essa possibilidade infinita de nos desenvolvermos e de cada vez mais crescermos, termos recursos para que nós possamos servir a Deus de maneira mais eficiente. Amém? Então, o que eu vou pedir a vocês é que, como o tema é diferente do que vocês viram até hoje dentro de uma igreja, eu vou pedir que vocês façam perguntas. Por favor, podem fazer perguntas, porque eu não sei o nível de compreensão de vocês do que eu vou falar. E eu vou trazer algumas coisas que são pertinentes à neurociência, à programação neurolinguística, a coisas realmente muito modernas, né? Para que vocês obtenham esses recursos. Então, como eu não sei qual é a compreensão de vocês do que eu estou falando, por favor, podem perguntar, ok? Bom, a pergunta, então, inicial é: por que nós precisamos de autogestão? Olha esses números, que interessante. Opa, não era para mudar tão rápido assim. Era só um pouquinho. Vamos lá. Alguns números... Acho que vai ter que mudar por aí. Quem está no slide aí? Você muda aí. Ele está correndo direto. Obrigado. Então, por que nós precisamos de autogestão? Em primeiro lugar, veja alguns números. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas por ano no mundo se suicidam. Vocês têm ideia do que é 800 mil pessoas por ano no mundo se suicidam? Quase 1 milhão de pessoas no mundo se matam. E vocês querem saber se é patologia efetivamente? Claro que as pessoas experienciando um termo novo para vocês, tá? Estados sem recursos. As pessoas experienciando estados e tendo experiências às quais eles não sabem como lidar, muitas vezes eles acabam tomando péssimas decisões. Mas a maioria esmagadora das pessoas que acaba tomando decisões como essa de tirar a própria vida, não é uma patologia, é simplesmente porque ela não consegue lidar com situações, não acha uma saída e acaba achando essa alternativa como uma alternativa viável para sair do seu cárcere de impossibilidades, do seu sofrimento. 27% dos jovens estão apresentando sintomas depressivos. Olha, é interessante, né? No século XXI, já desde o final do século XX, nós experienciamos algo extraordinário, que é a democratização do conhecimento. A era do conhecimento, que desde 2008 começou a ser alterada para um novo tempo, gravem essa palavra,
era conceitual, é um novo tempo, né? Desde o ano de 2008, em função da crise americana e de outros eventos internacionais, o mundo começou a ter mudanças. E é uma coisa interessante, porque, teoricamente, a Era do Conhecimento fez algo muito positivo pela sociedade. E o que foi que a Era do Conhecimento fez? Ela acessibilizou informações. Vocês lembram que, talvez, no passado, as pessoas que tinham mais posses tinham acesso à melhor educação. As pessoas, eu me lembro quando eu era criança, que alguns colegas, o pai deles tinha a possibilidade, na época, os jovens aqui talvez não saibam, mas quando nós éramos crianças, nós nem imaginávamos que um dia ter computador. Eu ouvi falar em computador com 16 anos, né? Ainda fiz o Basic, a juventude nem deve saber o que é. E é interessante porque eu me lembro que algumas pessoas tinham, então, a possibilidade de comprar melhores livros, ter acesso a mais informação, e nós, de repente, que não tínhamos tanto poder aquisitivo, ficávamos excluídos. Eles tinham a possibilidade de ter esse recurso à mão. Agora, olha que interessante, o século XXI e o final do século XX, com a Era do Conhecimento, tornou a informação, que é o fator determinante para o teu sucesso, democraticamente acessível. Outras coisas interessantes do final do século XX, início do século XXI. A globalização também acessibilizou muitas coisas que antes eram extremamente caras. No passado, talvez no início do século, uma roupa passava de geração para geração. Tinha muitas coisas ali que eram sonhos distantes e coisas simples. Hoje, como está acessível? Nós podemos ir em qualquer loja aqui e nós compramos coisas bem acessíveis, com uma qualidade às vezes até razoável, às vezes não, mas que vem da China, que vem de qualquer lugar do mundo e que faz com que nós tenhamos muito mais acesso, com um valor muito mais acessível. Então, num tempo em que o conhecimento se multiplica, que a medicina evolui, quase que dobra o seu conhecimento, as suas descobertas a cada 5 anos. Num tempo em que toda a informação necessária para você ter, digamos, construir sucesso, construir os teus sonhos, todos os subsídios que você precisa para avançar na sua vida estão democraticamente acessíveis. Como é que nós temos um índice de suicídio crescendo dia a dia? A juventude hoje, e também não só a juventude, as pessoas aí já mais maduras, angustiadas, estressadas e sem identidade. Ou seja, a sociedade do conhecimento tem produzido isso. Pessoas angustiadas, estressadas e sem identidade. E sabe qual é o precedente disso? É depressão, uma crescente de depressão, pessoas buscando fugas com drogadição, drogas, bebidas, né? Realmente a depressão hoje é um mal do século. Por quê? Porque as pessoas não sabem, não se conhecem. Porque as pessoas não sabem lidar consigo, não se internalizam, não sabem lidar com as suas frustrações. E é esse um dos problemas ocasionados pela Era do Conhecimento. A Era Conceitual, que é esse novo tempo, ele tem um precedente bem interessante. Nós não vamos entrar nesse assunto, que não é o tópico de hoje, mas a Era Conceitual tem algo que é bastante interessante para nós cristãos. O ser humano, o líder, o executivo, seja o que for da Era Conceitual, em primeiro lugar, ele é um produtor de sentido. Em primeiro lugar, ele é um produtor de sentido. Muitas pessoas vivem a vida no automático, sem nem saber o que estão fazendo. Tem muitas pessoas que simplesmente reproduzem padrões que vêm de geração em geração e não têm a menor ideia do que estão fazendo. Uma das outras precedentes, então, desse novo tempo, né, é ir na direção oposta da era consumista, da era conceitual, da era capitalista. Por exemplo, as pessoas, por não se internalizarem, elas se tornaram teres humanos, né? Então, quanto mais eu tenho, mais eu sou. O ter humano. E nós, na verdade, somos seres humanos. E, sobretudo, nós cristãos, a necessidade que nós temos de aprender a gerir nossos recursos, de termos, como o pastor tem falado bastante, a nossa identidade clara como cristão, né? Mas, sobretudo, pensem nessa palavra, guardem isso com vocês, produzir sentido. É um grande diferencial também para evangelização, produzir sentido. Ok? Por favor.
Uma pesquisa realizada pelo Institute of Social Research da Universidade de Michigan estima que 50% das pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão algum sintoma psíquico. Por quê? Porque a sociedade saturada de informações faz com que nós não consigamos, muitas vezes, filtrar, né, as informações e acabamos experienciando, então, uma ansiedade extraordinária. Interessante isso, que a quantidade extraordinária e maciça de informações, se você decidir na sua vida por um só nicho, por um só foco de pesquisa e desenvolvimento, eu vou garantir que nesse exato momento você não esgota. Só para você ter uma ideia, um só. Quem dirá essa quantidade extraordinária? A consultoria Cato comprovou por meio de pesquisa que 80% das demissões dos executivos não ocorrem por problemas técnicos ou competências, mas sim pelos conflitos nas relações com colegas de trabalho e pela dificuldade de lidar com perdas, pressões e os desafios do dia a dia. Cristãos, vocês pararam para pensar sobre isso? Que a maioria esmagadora das demissões que ocorrem nas organizações não é por falta de competência? Não é porque a pessoa não tem a habilidade, a competência, não tem o recurso necessário, e sim porque ela não sabe ter um bom relacionamento com os colegas, não sabe lidar com perdas, com pressões, com frustrações? Pararam para pensar sobre isso? Uma oportunidade para nós, que temos a palavra de Deus também como o nosso alicerce. Em minha experiência profissional como terapeuta, eu digo para vocês o seguinte, que praticamente ninguém tem missão de vida. Eu diria que quase 100% das pessoas não tem missão, não tem propósito, não tem valores que eles conhecem, né, de si mesmo. As pessoas realmente não se conhecem. E sabe o que elas fazem com a sua vida? Elas vivem uma vida de autômato. Você sabe o que é um autômato? Um autômato é o ser humano que simplesmente não tem a menor ideia do que está fazendo aqui. Não tem a menor ideia. O autômato, na verdade, ele é o nome antigo do robô. O que é um autômato? Um autômato é aquela pessoa que você realmente ele levanta de manhã. Por que você levanta de manhã? Porque tem que levantar. Por que você está fazendo isso? Porque tem que fazer. Por que você está frustrado nessa situação? Porque tem que ficar. Quer dizer, o autômato, ele simplesmente, ele passa a vida no automático. E sabe o que acontece com o autômato? Alguns, quando chegam ali na faixa dos 50, 40 anos, a famosa crise dos 40, né, decidem parar para pensar, mas vem cá, por que eu faço isso? Por que eu vivo essa vida? Por que eu estou frustrado? Normalmente, o que faz uma pessoa tomar um choque de gestão e sair dessa situação de autômato é experienciar um estado sem recursos, né, em que ele não sabe como sair daquela situação, aí ele começa a pensar. Senão as pessoas não pensam. As pessoas, estive essa semana com o irmão Miller, e nós ele usou um termo também que é conhecido, hoje, em função, provavelmente, também, principalmente dos veículos de comunicação, o ser humano passou a ser gado. O ser humano passou a ser um repetidor de ideias. O ser humano passou a ser refém de arquétipos emocionais. O que é um arquétipo emocional? É um modelo de identificação. Vou tomar aqui então. É um modelo de identificação. O ser humano passou a ser refém disso. Simplesmente, um artista aparece na televisão com um tipo de equipamento eletrônico ou com um tipo de comportamento ou vestimenta, né? Ainda bem que tiraram as propagandas de cigarro do ar, e as pessoas buscando uma identidade acabam se portando, consumindo aquele produto para que aquilo construa a sua identidade. E, na verdade, a nossa identidade deveria partir do nosso sentido, da nossa missão de vida, do nosso propósito. Uma outra coisa importante que faz com que as pessoas fiquem muito frustradas, sabe o que é? E eu passei, sendo cristão, até os meus 35 anos de idade com esse problema, é você sonhar alguma coisa e depois descobrir que aquilo não era o que você imaginou que fosse. Já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque quando você sonha algo, isso precisa fazer sentido para a sua identidade. Quem eu sou?
Qual é a minha missão? Olha, que coisa interessante, até Deus, de um modo geral, com algumas exceções, é claro, até Deus para usar você, o que Ele vai fazer para usar você? Ele vai, ao você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele compreende quem você é, qual foi a consciência que você formou através da tua experiência de vida, quais são as tuas competências, quais são, digamos, a tua vivência, o que você tem aí como significado que você dá à realidade, e a partir desse ponto, Ele vai incluir você no ministério, Ele vai trabalhar, Ele vai usar você com o que você tem dentro da sua mente, porque a verdade é que, quando você nasceu, você não tinha nada na sua mente, você não sabia nem falar. Então, essa consciência que você experiencia, ela diz respeito à tua vivência aqui e agora. Por isso que muitas vezes nós, como cristãos, na igreja, quando nós começamos a adentrar nesse reino e também servir a Deus com o que nós temos, nós começamos aonde? No nosso ambiente de trabalho, no nosso contexto, com aquilo que nós temos, com as habilidades, com as competências que nós temos. Ok? Por favor. Mas antes de nós continuarmos, eu quero diferenciar um conceito importante. O que é heresia? Porque será realmente que um cristão pode ter autogestão? Heresia é isso aqui, ó. Anomia, estar sem lei, autossuficiência, ou seja, andar pela vaidade dos próprios pensamentos. Autogestão, isso é muito frequente, né? Quando eu palestro em alguns locais, inclusive quando eu vou dar formações e algumas pessoas são cristãs, elas perguntam para mim, olha, mas vem cá, onde é que fica Deus se você vai se autogerir, se autoliderar? Onde é que fica Deus nisso? Entendam que nós nos autolideramos, nos autogerimos, mas submetemos ao senhorio de Cristo, porque nós somos servos, nós estamos aqui para obedecer. Então, autogestão tem a ver com gestão de estados emocionais, tem a ver com riqueza de recursos para sair rapidamente de estados sem recursos, tem a ver com lidar com situações de maneira mais efetiva do que vocês lidavam até então. Principalmente, lidar com a tua gestão emocional. Porque o estado emocional, muitas vezes, ele é decisivo para que você tome uma decisão melhor. E eu vou explicar um pouco isso para vocês, um pouco de neuroplasticidade cerebral, vou explicar também o porquê a gestão de estado é tão importante, né? Não vou entrar no contexto desses dois textos de Filipenses e Romanos, mas o que eu quero ressaltar nesses dois textos é a orientação para que nós tomemos a liderança, tomamos o livre-arbítrio, a decisão de nos autogerir. Quando em Romanos está escrito lá, ó, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, ele está, digamos, dando a você a responsabilidade de você ser transformado pela renovação da tua mente através do conhecimento das Escrituras. Em Filipenses também é uma forma de autogestão. Olha lá, ó, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso que vocês devem pensar. Então, há uma orientação para que você assuma essa responsabilidade de liderar, de gerir os seus pensamentos, de pensar naquilo que realmente produz bons frutos. E sabe qual é a grande sacada? Eu vou falar mais de uma vez isso, eu vou ser repetitivo nisso para que vocês entendam. A grande sacada de você dirigir a sua mente é que, em primeiro lugar, você tem resultados muito melhores. Em segundo lugar, você deixa de ser refém de muitas situações emocionais equivocadas que podem realmente fazer com que você tome péssimas decisões. Mas, em terceiro lugar, o ponto principal, nesse momento, nesse tipo de conhecimento, chama-se neuroplasticidade cerebral. Ou seja, é um conceito extremamente novo e moderno. Eu hoje posso falar disso porque eu tenho estou fazendo uma pós-graduação nessa área, né, de neuroaprendizagem, nós trabalhamos com neuroplasticidade, eu já sou pesquisador há muito tempo, então essa pós para mim está sendo uma diversão, porque estou indo com mais profundidade em algo que eu realmente tenho paixão, que é a questão da neurociência aplicada ao desenvolvimento humano. E a questão é, as conexões que você usa, elas se fortalecem. Aquilo que você menos usa, vai se desfazendo.
ok? Então, aquilo que você foca, aquilo que você crê, aquilo que você acaba tornando como centro da tua atenção e age, aquilo se torna você. Ok? As conexões, então, que você usa pouco, se dissolvem. Isso é muito relevante, eu vou mostrar para vocês como aplicar isso e como utilizar esse conhecimento moderno sobre neuroplasticidade na vida pessoal e na prática, para melhorarem muito a qualidade de vida de vocês, ok? Por favor. Então, autogestão é um processo através do qual as pessoas gerenciam a si próprias de maneira a alcançar autodireção, automotivação para se comportar e executar o que precisa de maneira efetiva no alcance dos objetivos ou qualidade de vida desejada. E a autoliderança, autogestão, esses termos também que são modernos, são de grande interesse para as organizações. Por quê? Nós acabamos de dizer o porquê. Porque a maioria esmagadora dos profissionais que estão trabalhando, dos executivos e de outros lugares, até mesmo, né, pastor, até na igreja às vezes, algumas pessoas são pessoas de caráter, pessoas maravilhosas, boas pessoas, mas como elas não sabem lidar com frustrações, com perdas, como elas têm uma visão muitas vezes uniangular, eu já vou explicar isso melhor. Oi? Isso, não sabe lidar com... isso é muito, muito interessante, que eu vou falar justamente sobre isso, para a inteligência emocional. Não sabe lidar com pontos de vista divergentes, elas acabam, então, saindo do seu trabalho, das organizações. Então, essa relevância de você ampliar os teus recursos, ampliar a tua visão, para poder interagir melhor. Então, a autogestão, hoje, é extremamente útil em diversos contextos. Por favor. Pessoal, eu fiz esse desenho para que vocês pudessem entender o que acontece com a maioria das pessoas, né? As pessoas vivem assim, ó, totalmente reféns de emoções, situações e circunstâncias. Totalmente reféns. Inclusive, olha que interessante, vocês sabem qual é a base da fé firme? Vocês sabem qual é a base da fé firme? A base da fé firme e fundamentada é você olhar para a palavra de Deus, porque está escrito lá, em detrimento das circunstâncias à sua volta. Se existe uma promessa e você entendeu que é para você, você acredite naquela promessa, você dê um passo de fé, você haja sobre ela e Deus vai validar a tua fé. A base da fé firme é essa, ok? Então, parafraseando aqui, as pessoas, elas são completamente reféns. Como é que você está hoje? Eu estou bem, não estou em cima, estou embaixo. Se as coisas vão bem, está tudo bem. Se as coisas começam a ir na direção que ele não gostaria que fosse, né, aí já começo a entrar em parafuso, já piro. Só para você ter uma ideia, eu estive conversando com uma neurologista e ela me disse uma coisa interessante. Ela disse assim, que tem o mal do empresário. Tem muito empresário. E é uma porcentagem muito grande da sociedade tomando antidepressivo. E sabe por quê? Porque eles acabam não sabendo lidar com as suas experiências frustrantes, não sabendo lidar com as intempéries do mercado, e acabam se sobrecarregando demais, se estressando, e daí, interessante, olha só que interessante, irmãos. Olha que interessante. Para mim também serviu isso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Quando você se estressa, você diminui a absorção de serotonina, dopamina, e desse estresse, dessa sobrecarga, você sai então da tua situação para o estresse, do estresse você pode ter ansiedade, e da ansiedade então depressão, ou seja, de algo completamente emocional, psíquico, fruto do teu significado que você deu à realidade, você pode vir a desenvolver uma patologia que depois, só através de medicamento para equalizar você, para depois você poder lidar com as situações e frustrações. Ou seja, chega num ponto que a pessoa não dorme mais, chega num ponto que não adianta conversar com alguém que trabalhe como, eu, por exemplo, sou terapeuta também, né? Além para quem não me conhece, além de coach e trainer, eu também sou terapeuta, né? Chega um ponto que um terapeuta não vai te ajudar, precisa realmente de medicação. Por quê? Porque a química do teu cérebro não te ajuda você a se comprometer com processo algum. E isso foi construído por você. Foi construído, muitas vezes,
por você andar ansioso. A palavra de Deus nos orienta a não andarmos ansiosos, né? Foi construído por você. Olha que interessante. Por isso a necessidade do cristão de gerir as suas emoções. Quer ver outra coisa interessante? Tem um material que eu andei estudando recentemente sobre psicopatia. Só para vocês saberem, irmãos, psicopata não fica doente. Sabia disso? Psicopata pode ser morto, pode ser quebrado, mas doente, psicopata não fica. E sabe por que psicopata não fica doente? Porque a maioria não todas, mas a maioria esmagadora das enfermidades que nós desenvolvemos, elas têm origem psicossomática. E médicos, trabalhando anos com psicopatas, descobriram que psicopata não fica doente. Por quê? Porque psicopata não tem emoção. Psicopata é frio, né? Pararam para pensar sobre isso? Dá para a gente aprender alguma coisa com psicopata, né? Ok? Então, esse é o ser humano, de um modo geral, usando um desenho para ilustrar. Aperta mais uma vez, por favor, irmão. Pode apertar. Pode trocar, por favor. Pode trocar. Mais uma apertadinha. Isso, obrigado. Eu devia ter tirado os efeitos. Bom, é preciso compreender que todo ser humano que acredita ser incapaz, incompetente, inadequado, inferior, sem perspectiva, né, rejeitado ou à margem da sociedade, muitas vezes permanece paralisado e algumas vezes aceita péssimas ofertas. Para vocês entenderem melhor, por que nós temos, infelizmente, em pleno uma sociedade aí que tem acesso a tanta informação, uma escalada das drogas? Por quê? Numa sociedade cheia de recursos, de tecnologia, de informação, tem alguém, será, nesse mundo que não sabe que droga faz mal, que droga né? Oi? Que droga é uma droga? Exatamente, bem colocado. Tem alguém que não sabe? Todos sabem. Entretanto, a pergunta é o seguinte: por que então nós temos, infelizmente, por essa sociedade deteriorada aí, uma escalada das drogas? Por quê? Justamente pela falta das pessoas se conhecerem. Eu tenho uma pergunta para vocês entenderem a ideia. Se uma pessoa sabe quem é, tem uma identidade clara, acredita que é possível conquistar sonhos que façam sentido para ela, se sente apta, empoderada, né? Uma pessoa que tem sentido e acredita que é possível avançar na direção que bem lhe convier. Será que uma pessoa como essa, principalmente agora nós podemos pensar na juventude também, né? Será que uma pessoa como essa aceita qualquer tipo de oferta? Uma pessoa como essa aceita, por exemplo, drogas? Não. Por quê? Porque ele tem sentido. O que acontece com alguém que aceita péssimas ofertas muitas vezes? A pessoa está lá com uma vida frustrada, monótona, sem nem saber o que está fazendo ali. Aí alguém diz assim: o negócio é o seguinte, vamos pular da ponte, vamos se atirar do morro, vamos injetar um treco na veia. Ah, minha vida está um saco mesmo, vamos lá, vamos. Falta de sentido, falta de propósito, falta de foco. Por quê? Porque nas escolas, em lugar nenhum é ensinado isso. Em lugar algum é dado sentido às pessoas. E essa é uma grande oportunidade para nós cristãos, produzir sentido. A sociedade hoje, ela está cada vez mais cheia de informação, mas completamente perdida com essas informações. É muito comum, isso acontece com todos nós, inclusive comigo, quando você vai na internet procurar alguma coisa, você começa num assunto e acaba lá em outro, não é? Olha a quantidade de informações. Só que isso faz com que a gente fique em movimento, ansioso, e corre, mas parar para se internalizar, para pensar um pouquinho em si, para entender o que está fazendo, ninguém faz. E é por isso que, na verdade, são diversas ações do mundo moderno que constroem essa ansiedade, essa falta de sentido, né? Por favor. Então, o objetivo desta palestra é fornecer recursos para a melhoria de seus resultados. Mas o que são recursos? O que são recursos? Recursos são técnicas, ferramentas, assessments. Recursos são ideias, crenças, para que você, em determinadas situações, consiga sair com muito mais facilidade delas. Quer ver uma coisa? Por exemplo,
Tem uma passagem bíblica que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não tem? Uma pergunta para vocês entenderem o que são recursos. Um mendigo caído lá na sarjeta pedindo esmola, um mendigo, será que ele tem essa crença? Não tem. Só para vocês terem uma ideia. Às vezes nós vemos pessoas lá na sarjeta e nós não paramos para pensar que o que levou ela lá foi total falta de recurso. Por exemplo, um mendigo, de um modo geral, ele é um determinista. Um mendigo, a sociedade moderna também, ela traz essa cultura determinista, principalmente originária de Freud. O que é o determinismo? Você pergunta para alguém determinista, por que você está agindo dessa maneira? Por que você está fazendo isso? Por que você está aí? Também, da onde eu vim, se você fosse ver o que aconteceu comigo, quer dizer, eles acreditam que o seu passado determina o seu futuro. E, na verdade, não. O passado só determina o teu futuro se você for um completo refém. Pastor, tem umas coisas que eu vou dar umas apertadas, mas o objetivo é condicionamento, tá? Então, se você for um completo refém, aí sim, é o teu passado que determina o teu futuro. Por quê? Porque você é um determinista. Na verdade, o que determina o teu futuro é aonde você foca, o significado que você dá ao que você está focando e a atitude em relação a isso. Ok? Não é o teu passado, é o teu foco, o que significa o que você está focando e a atitude em relação a isso. Vamos de novo. Uma pessoa que foca em derrota, para onde é que a vida dela vai ir? Para a derrota. Uma que foca em sucesso. Uma pessoa que foca em vitórias. E irmãos, Deus não tem nada que ver se você olha para o lugar errado. O problema é teu. As Escrituras estão fornecendo recursos para que você tenha uma visão adequada, uma visão com foco no reino de Deus, uma visão, em certo aspecto, otimista, com relação principalmente à graça de Deus na sua vida, Mas, se você foca no lugar errado, você vai para o lugar errado. Por quê? Não é o passado que determina o seu futuro, ok? É onde você foca, o significado que você dá ao que você está focando, e atitude em relação a isso. O problema é que as pessoas nem ao menos sabem que pode ter foco. E é por isso que eu estou fornecendo recursos a vocês. É claro que o passado só pode ter um pouco mais de influência sobre o seu presente quando você precisa ressignificar algo. Quando você tem um trauma, quando você tem alguma coisa que te machucou muito e que você não consegue esquecer, aí precisa de perdão, ressignificação, Aí sim. Mas fora isso, e isso é a menor parte, não é o teu passado que determina o seu futuro. E olha, que interessante, cada um dá o significado que quiser aos eventos que experiencia. Tem um case que Anthony Robbins citou de uma entrevista que ele até inclusive colocou num dos seus livros, e esse caso aí que ele citou foi bem interessante. Era uma vez lá nos Estados Unidos um case real esse, Era um pai que era um bandido, um assassino, um ladrão, uma pessoa da pior espécie. E ele teve 2 filhos. Um filho foi ser bandido, ladrão, estelionatário, igual o pai. E o outro foi ser gerente de uma grande loja de departamentos nos Estados Unidos. Aí o Anthony Robbins foi até um desses filhos, o que era bandido igual o pai, e perguntou o seguinte: por que você se tornou essa pessoa? Sabe o que esse jovem aí disse? Também com o pai que eu tive, o que você esperava de mim? Aí ele foi no outro, que era o gerente de uma loja de departamentos. Aí ele perguntou: por que você se tornou essa pessoa? Aí esse outro respondeu a mesma coisa. Também com o pai que eu tive, o que você esperava de mim? Entenderam? Então, os eventos possuem os significados que vocês dão a eles. Por favor. Aí eu vou dar um susto em vocês agora. Pessoal, esse é um outro recurso muito útil para vocês e para as pessoas que vocês pastoreiam, que tem lá no PG, os familiares. É um recurso muito útil que eu vou dar agora. Só para vocês terem uma ideia.
antes de nós, então, explicarmos, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês acham que é ser normal? Quem arrisca dizer o que você acha que é ser normal? Ser igual? Legal. O que mais? O que mais? Mais alguém? Ok. Bem colocado. Então, bem colocado. Exatamente. Quer ver uma coisa? Ok, exatamente. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou citar alguma coisa aí com mais profundidade aqui, mas eu quero dizer algo importante para vocês. Por exemplo, olha só, se vocês estivessem ali no Brasão Avenida e passasse, só parafraseando para vocês entenderem a ideia, passasse alguém com uma tanguinha ali, né, correndo por vocês, aí, desconsiderando ele visse uma senhora com umas sacolas de compras cheias de mantimentos. Aí, ele vê essa senhora, ele empurra ela contra a parede, ela bate a cabeça na parede, cai inconsciente, ele senta do lado dela, desconsiderando as sacolas de compras, e começa a comer o braço dela. E quando você passa por ele, saindo sangue da boca, um pedaço mordido do braço, ele comendo o braço dela deitada no chão lá. O que ele é? Vocês são muito inteligentes. Vocês são muito inteligentes. É verdade, tem diversas pessoas que falam assim, ele é louco, meu Deus, endemoniado. Não, ele é um canibal. Na tribo dele, ele é gente fina, o segundo da tribo se dá muito bem, quer dizer, uma piada, tá? Para vocês entenderem o princípio. Nem sei se existem ainda canibais hoje, nem sei. Ainda tem? Então ainda tem canibal. Só para vocês terem uma ideia, lá no ambiente dele, ele é normal. Eu brinco às vezes, macho que macho, usa bombacha, calça militar, saia, vestido ou túnica. Macho que macho, que tipo de calça usa? Ou roupa? Macho que macho, usa vestido? Vocês são muito inteligentes. Olha, vai lá na... Oi? Exatamente, irmãos, exatamente. Vai lá na Escócia dizer que é macho não usa saia para você ver o que acontece. Ali no Rio Grande do Sul ele diz, eu sei que aqui é Santa Catarina, mas também é a mesma cultura, mas né, se alguém disser assim, não, mas isso não é calça de macho é jeans, para um gaúcho de bombacha. Então, irmãos, é exatamente isso. Bem colocado. Olha, esse recurso é bem útil. Por quê? Porque muitas vezes nós recriminamos as pessoas. É claro que a palavra de Deus nos dá uma regra que é para que nós não escandalizemos as pessoas, né? A palavra de Deus, ela nos dá uma série de orientações para o nosso bem e para que nós possamos ter um papel muito mais influente na sociedade ao levar essa boa nova acerca do reino de Deus. Mas de um modo geral, só para vocês saberem, tá? É muito comum pessoas dizerem assim, o que você acha que tem de errado comigo? Você acha que eu sou normal? E também pessoas completamente desprovidas de inteligência emocional fazem coisas do tipo assim, você é normal, você não é. As pessoas que são desprovidas de inteligência emocional e que são ignorantes, elas excluem pessoas que são diferentes delas. E só para vocês saberem, agora falando de medicina, a medicina não tem o conceito de normal. Só para vocês saberem. Não existe, de acordo com a medicina, o conceito de normal. E sabe por quê? Pela amplitude cultural. Por quê? Porque o que é normal na nossa sociedade, em outro lugar do mundo, pode ser um absurdo. Tem coisa que mais entristece a gente do que, por exemplo, infelizmente, às vezes perder um ente querido?
uma coisa terrível para nós, não é? Só vou dizer para vocês o seguinte, na nossa cultura, existem culturas que quando a pessoa morre é uma festança, uma celebração extraordinária, é uma festa, né? A maneira como ele dá significado àquela experiência é completamente diferente da nossa. Entenderam? Então, de acordo com a medicina, não existe o conceito de normal. Já vou lá, irmão. Para que haja uma intervenção médica, ou como terapeuta, ou né, seja o que for, só existe 2 norteadores. Gravem isso, irmãos. 2 norteadores. Primeiro, existe alguma patologia clinicamente diagnosticada? Não. Você tem algum comportamento que prejudica ou você ou as pessoas à sua volta? Não. Então você é normal. Entenderam? Vamos de novo? Ou se você não tem ou uma patologia daquelas que é clinicamente diagnosticadas, ou se você não tem um comportamento que prejudica ou você ou as pessoas à sua volta, você é normal. Isso é um recurso muito útil. Pode falar, irmão. Sim. Então, isso exatamente, bem colocado. É uma ditadura da beleza que acaba levando muitas pessoas a experienciar estados sem recursos. Quantas jovens hoje estão morrendo de inanição tentando ser o que não são? Sendo que aquele protótipo esquelético magro alto, ele é especificamente para um tipo de segmento de moda que, aliás, já está revendo seus conceitos, porque não representa a maioria esmagadora da sociedade. É um pequeno grupo de biotipos, né? Não, exatamente. Isso tem criado uma ditadura da beleza que tem oprimido muitas mulheres nessa ânsia, olha só que interessante, nessa ânsia de buscarem inclusão, de buscarem significado, isso tem oprimido muitas mulheres. E, na verdade, é só um padrão específico para um tipo de segmento. E está sendo revisto o conceito. Ok, irmãos? Então, não existe. Muitas pessoas virão até vocês com conflitos, dizendo assim, o que tem de errado comigo? Eu trabalho como terapeuta, como coach, como trainer, o tempo inteiro eu vejo pessoas, e olha, vocês se surpreenderiam das pessoas, algumas pessoas extremamente cultas, às vezes com muito conhecimento, só que sem esse recurso. O fato de vocês saberem isso é um recurso extremamente importante, saberem que não existe o conceito de normal. Uma coisa interessante, né? E agora eu vou usar alguns condicionamentos para o bem de vocês aí. Algumas palavras que eu vou usar têm o objetivo justamente de impactar mesmo, para que vocês se condicionem a um comportamento que faça mais sentido, né? Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia, alguém que diz não, esse é o jeito certo, volto a dizer, fora as escrituras, tá? Por quê? Antes de vocês entenderem isso, eu quero ampliar os recursos de vocês, sem confundir vocês, porque nós estamos, afinal de contas, em uma igreja, certo? Então, eu quero ampliar os recursos sem confundir vocês. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, tá? Caminho, vocês sabem o que é. Verdade, aliás, antes de em verdade, vida porque ele é o autor da vida, a palavra vida significa energia incriada, então ele é o autor da vida, a vida está nele, e ele também é a verdade. A verdade tem o mesmo significado da palavra realidade. Então, em síntese, se é possível você ter uma interpretação sobre uma experiência, um evento, se é possível você ter um norteador cultural acerca de valores, princípios e crenças, acerca de alguma coisa que realmente faça mais sentido, é Cristo. Só que tem um detalhe, vírgula. Cristo é Deus manifesto em carne. Cristo é o Senhor. Cristo é aquele que todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e que se submeteu a nascer da criatura que ele criou para trazer a possibilidade de nós sermos inclusos no reino de Deus, porque o Evangelho
não tem nada a ver com religião, irmãos. O evangelho é uma boa notícia acerca de um rei, de um reino e de um governo. E nós, como cristãos, temos esse papel de acessibilizar essa boa notícia a outros, para que as pessoas também venham fazer parte do reino de Deus. Todo reino tem poder e cultura. Poder de Deus para te dar vida, te recriar em espírito, o poder de Deus para colocar os cativos em liberdade, para te curar, para te sarar, para te regenerar, mas também cultura, princípios e valores para que você, ao adentrar nesse reino, aplique isso na sua vida e você viva melhor. Isso é interessante. As Escrituras, elas foram nos dadas, e tudo aquilo que está escrito, que a palavra de Deus, toda ela serve para ensinar, repreender, né? Toda a Escritura que é inspirada por Deus, ela tem esse objetivo: melhorar a tua qualidade de vida, fazer com que você aplique uma série de princípios para que você tenha a possibilidade de viver nesse reino de maneira muito melhor. Por exemplo, se você decide, por exemplo, fazer uma coisa errada, pegar alguma coisa de alguém, né? A palavra de Deus nos mostra que nós não podemos mentir, não podemos, e uma série de outras coisas, roubar, nada disso, né? Agora, quem que é prejudicado? Se você faz algo errado, não é você? Claro, tem a questão da brecha espiritual, mas principalmente você vai plantar o que você colheu. Então, os princípios, se nós quisermos experienciar vida abundante, existe, né, o poder de Deus para nos colocar em liberdade, mas também uma série de princípios desse reino que nós precisamos aplicar, e isso está na palavra de Deus, sobretudo também em todas as epístolas paulinas, sobretudo lá nos evangelhos, né? Em toda a Bíblia. Mas aqueles princípios, quando nós aplicamos, nós também construímos culturalmente a estrutura para que nós possamos experienciar a vida abundante. Não é só poder e não é só cultura. São as duas coisas que nos fazem experienciar a vida abundante. Ok? Então, Cristo pode dizer para nós o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque Ele é Deus. Certo? Porque Ele, né? Agora, de um modo geral, as pessoas que são emocionalmente ignorantes, elas excluem. O que uma pessoa ignorante faz? Olha, eu tenho essa interpretação, esse mapa, essa maneira de dar significado à realidade, tudo que não é igual a... Se você não pensa igual a mim, você está fora, né? Aí você não serve. Isso, na verdade, demonstra uma profunda falta de inteligência emocional. Por quê? Simplesmente porque, olha só, irmão, simplesmente porque a outra pessoa, ao nascer, experienciou uma vida de maneira diferente da sua, e deu significados diferentes aos eventos, ela simplesmente está fora, ela não serve. A menos que você seja um novo Cristo, ou seja, depois de Jesus encarnou você também, que você estava lá no céu, eterno, e encarnou de novo. A menos que você seja um novo Cristo, a maneira que a outra pessoa dá significado à realidade é tão legítima quanto a sua. Ela não é obrigada a ter exatamente a mesma interpretação que você sobre as coisas. Ela não é obrigada a gostar das mesmas coisas que você. Ela não é obrigada a dar o mesmo significado que você dá aos eventos. Entenderam, irmãos? Então, sim, o Evangelho, ele é um aio, as Escrituras são um aio para nós. Entretanto, eu quero que vocês abram a mente para entender que, se alguém possui essa falta de inteligência emocional, você pode orientá-lo. A experiência de vida do outro ser humano é tão legítima quanto a sua. A maneira como você... Não, é uma coisa interessante. Enquanto a gente não fala isso, as pessoas em momento algum param para pensar em algo do tipo crença limitante. Em algo do tipo, olha, a maneira como eu dei significado àquela experiência é minha. Eu não é obrigado, outra pessoa não é obrigada a ter a mesma interpretação que você, mesmo porque ela é outra pessoa, viveu... né, veio de outra família. Já parou para pensar? É interessante quando você conhece pessoas ainda de outros países. Como eu falei, às vezes, culturalmente falando, a maneira como eles dão significado às coisas que você dá são completamente diferentes. Nosso país, o país nosso é continental, né? Quantas vezes esses dias tinham, lá em Erechim, tinha uma pastora e um pastor que chegaram, e como eu sabia que eles eram lá de cima, eu brinquei com ela, com a pastora, e falei assim para ela: pastora, a senhora não acredita, minha mulher, não sei nem o que passa na cabeça dela, ela começou a guardar agora os livros do bidê. Para nós não quer dizer nada, certo? Mas
Normal, vocês não guardam o livro no bidezinho lá? Né? Só que para eles, bidê é o mictório. Bidê é aquela, outro do lado do vaso. E daí, quando eu falei que minha mulher começou a guardar os livros no bidê, ela falou assim, mas por que você está guardando os livros lá onde a gente se lava, né? Que loucura, irmã, né? Você lembra disso? Que loucura! Por que isso, irmã? Entendeu? Então, só no nosso país já tem diferenças extraordinárias e continentais. Irmãos, vocês vão precisar desse recurso. Dessa informação é muito útil, ok? A única coisa que realmente serve como embasamento é as Escrituras. Nós não julgamos as pessoas. Inclusive é pecado julgar o servo alheio. Entretanto, nós temos obrigação de ser sal e luz. Quem julga é a palavra. Se há uma verdade, e há porque Cristo é a verdade, está escrito. Aí sim, fora isso, todo o resto das tuas experiências são só as tuas experiências. É só a tua maneira de dar significado à realidade. Quer ver outra engraçada? Esse sobrenome meu, Lindner, ele é um sobrenome de origem austríaca, alemã, mesma coisa, né? E nós, que temos um pouco carregamos um pouco da cultura europeia, principalmente os alemães, nós somos extremamente críticos e realistas, né? E nós temos isso aí, o famoso senso crítico. Senso crítico é muito útil, tá? Já vou explicar para vocês. Mas realismo, vocês sabiam que, na verdade, eu imaginava isso, né? Que existiam 2 tipos de pessoas. As otimistas, 3, aliás, otimistas, realistas e pessimistas, certo? Então, eu vou contar algo para vocês. Na verdade, não existem 3. Quem? Ah, sim, tá certo. Ok. Mas só para vocês entenderem, ó. Olha só que interessante. Nós sabemos o que é um pessimista, certo? Todos sabem o que é um pessimista. E nós sabemos também o que é um otimista. Só tem 2, porque o realista é um pessimista disfarçado. Sabia que o realista é um pessimista disfarçado? Eu sei que tem uns alemãos que vão, eu também, é bom. Pessoal, o realista é um pessimista disfarçado, porque olha só que interessante, todo mundo à sua volta tem um significado, inclusive as pessoas que você dá a elas. Se você se diz realista, significa que muitas vezes você tem agido como um completo ignorante. Por quê? Porque você é realista em relação a quê? Ao mundo de crença limitante que você tem? É realista em relação a quê? A profunda falta de conhecimento que você tem? Realista em relação a quê? Né? Realista, sabe, é uma piada. É uma piada. A pessoa tem um pouquinho assim de informações e não, eu sou realista. Realista em relação a quê? Na verdade, se o mundo à sua volta possui o significado que você dá, por que não dar o melhor significado possível? Uma das estratégias para sair rapidamente de estado sem recursos, eu odiava, né? No tempo que eu era realista, eu odiava. Acontecia algo comigo, me diziam assim, olha, veja pelo lado bom. Me dava uma raiva. Eu falava, ai meu Deus, porque eu era, infelizmente, um completo ignorante, né? Então, aí, por quê? Olha pelo lado bom. Que olhar pelo lado bom, meu? Cai na real. Que real? Eu tive que estudar muito, compreender muitas coisas, entre elas neurolinguística, neurociência, né, que ainda estou estudando e fazendo muitas pesquisas, para entender que a nosso mapa, a nossa maneira de dar significado à realidade é só o nosso mapa. Então, se eu posso ter um significado positivo, por exemplo, a palavra de Deus nos ensina a ser otimistas. Quando a palavra de Deus diz, olha, todas as coisas cooperam para o teu bem, para o teu crescimento, é uma crença otimista. É uma crença que te coloca no estado de recursos. Né? É um valor, é uma ideia que faz com que você, da experiência que você viveu, você veja o que você pode aprender com ela, você veja o lado bom dela e você aprenda a não passar por aquilo novamente. Entenderam? Ok? Agora, senso crítico é importante. Para nós cristãos é importante senso crítico. O senso crítico, porque a sociedade moderna, tem gente que acha bonito ser feio, sabe? Tem gente que acha bonito passar o dia inteiro que nem um papagaio repetindo as ideias dos outros. Tem gente que acha bonito ser um repetidor de ideias. A sociedade não pensa. Ninguém pensa. As pessoas são meros repetidores de ideias. Tem gente que acha bonito chegar lá para palestrar,
né? E ficar lá, ó, é porque fulano disse isso, porque aquilo foi... Cara, pensem, tudo que vocês aprendem pode sim ser útil, pode ser recurso, mas você precisa ter senso crítico. O que é senso crítico? Quando você quer saber sobre um assunto, inclusive sobre as Escrituras. Primeiro, busque fontes confiáveis. Segundo, olhe mais de um ponto de vista de instituições sérias e confiáveis. De qualquer assunto lá fora, do assunto do trabalho, e também nas Escrituras. Olhe fontes sérias, confiáveis. Porque tem muito, na sociedade tem muito explicacionista. Tu sabe o que é o explicacionista? Por exemplo, meu filho, eu brinco com ele, o Christopher, ele é explicacionista, só que ele tem 11 anos e todo mundo sabe que ele está falando bobagem. Só que tem alguns que às vezes estão até na televisão, que estão lá falando um monte de idiotice, e como o povo quer tudo pronto para pensar, engole qualquer coisa. Ok? Então, senso crítico para um cristão é importante. O que é senso crítico? Buscar fontes confiáveis. Ó, tem diversas seitas e heresias por aí, que para comprovar as suas heresias, pegam embasamento, às vezes, supostamente, de pesquisas de arqueologia científica. Quer saber? Não são fontes sérias. E daí eles juntam um pouquinho de coisa que é séria, com mais um monte de bobagem, e criam a sua tese idiota. Ó, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Gravem isso, irmãos. Não importa o quanto de informações você passe para alguém. A pessoa, ela vai ver aquilo que ela quiser ver e que está preparada para ver. Prestem atenção, ministros de Deus aqui. De novo, para vocês prestarem atenção quando vocês estiverem lá no PG de vocês. Não importa o quanto você passe de informações, as pessoas vão ver aquilo que elas quiserem ver ou que estão preparadas. E sabe por quê? Porque para que uma informação nova seja arquivada na sua mente, precisa que já tenha alguma coisa lá dentro que dê sentido. Esse é um dos mecanismos do cérebro. O cérebro, a todo momento, para poder arquivar uma informação, ele busca um sentido naquilo. Ok? Então, para receber uma informação nova, se eu perguntar para vocês assim, eu sempre brinco, né? Alguém já aplicou na sua vida, nos seus negócios, lá os Pearl Life Errors? Não? Quem? Hã? E repete o que eu falei. O que eu falei, irmão? Justamente, né? Porque eu falo, não existe, é uma brincadeira, uma piada. Você nem consegue repetir o que eu falei, porque não faz sentido algum para você. Ok? Então, para que a informação seja arquivada por você, ela precisa ser conectada em alguma coisa que já esteja dentro da sua mente. Ok? Por isso, quanto mais subsídios, quanto mais informação nós temos, claro, tendo um bom alicerce, que é uma missão clara, uma identidade clara, tudo isso ajuda você a construir recursos para que você seja cada vez mais efetivo em todas as áreas da sua vida, nos seus negócios e até muitas vezes para dar mais luzes acerca das Escrituras também. Claro, mais uma vez, as Escrituras elas não são abertas pela tua sabedoria e sim pela revelação através do Espírito Santo das Escrituras. Essa chama-se iluminação. Entretanto, é mais fácil de você compreender muitas coisas quando você tem mais informações, mais luzes sobre contexto, sobre como funciona a sua mente, ok? Então, esse recurso é muito útil. Por favor,